Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 até o verso 34, encontraremos a palavra do Senhor dentro do Sermão do Monte, esse precioso sermão que Jesus pregou. E som. Enfim. Som. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Deixa eu aproveitar aqui e dizer aos irmãos que, além de toda essa obra de prevenção e combate a incêndio, nós somos com uma obra imensa dentro da cabine de som para transformar aquele ambiente em 3 ambientes e resolver muitos problemas de cabeamento que realmente precisam ser corrigidos o quanto antes. E esperamos que esta semana já concluamos uma boa parte. Enquanto isso, nosso pessoal de comunicação está simplesmente montando e desmontando equipamento todo domingo, toda quarta-feira. E isso tem sido realmente um tempo bem difícil, que às vezes produz algumas situações inesperadas. Hoje pela manhã, no início do primeiro culto, tivemos dificuldades na transmissão e de vez em quando acontecem algumas outras dificuldades também, mas esperamos que tudo isso seja resolvido, seja reparado o quanto antes, para o bem da transmissão dos nossos cultos, sem maiores dificuldades. Bem, voltando aqui à nossa reflexão desta noite, em Mateus capítulo 6, encontramos então, dentro do Sermão do Monte, este texto precioso em que Jesus fala sobre as preocupações da vida, fala sobre a ansiedade. Eu não sei se você se acha ansioso. Olhando para dentro de si mesmo, você poderia dizer que é uma pessoa ansiosa ou não? Todos nós somos ansiosos, fique tranquilo. O que difere talvez seja o grau de ansiedade, mas todos nós somos ansiosos por natureza. E precisamos pedir a Deus que nos dê capacidade para lidar com a ansiedade, para administrar essa ansiedade, de tal forma que ela não venha causar maiores danos à nossa vida, como veremos mais adiante. Então, vamos ao texto. Mateus 6, verso 25, diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros,
No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus abençoe e aplique aos nossos corações nesta noite a sua bendita palavra. Meus amados, numa época de tanta turbulência, tantas provações, pandemia, vencer a ansiedade tem sido certamente um desafio tremendo para cada um de nós. Vencer a ansiedade é um desafio e tem sido um desafio imenso para mim, para você, para cada um de nós nesse tempo. Um coração em paz tem sido um produto cada vez mais raro e talvez cada vez mais caro de ser adquirido. Nós devemos pedir a Deus para que nos ajude a tirar proveito do sofrimento e ainda que Ele nos ajude a aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus nos ajude em meio a todo o sofrimento, em meio a todas as dificuldades que enfrentamos neste tempo, a compreender que Deus faz com que todas as coisas se tornem para o bem. Mesmo as nossas experiências dolorosas, mesmo as dificuldades que enfrentamos ao longo da vida, mesmo as circunstâncias adversas que enfrentamos, tudo isso Deus pode fazer com que se torne para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o aperfeiçoamento da nossa fé e do nosso relacionamento com Ele. Em Filipenses capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo exorta a cada um de nós, dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Creio que Paulo poderia estar dizendo aqui, com essa expressão moderação, seja a vossa capacidade de enfrentar os problemas e enfrentar as dificuldades da vida, conhecida de todos os homens. Como é que podemos nos controlar diante dos problemas? Como é que podemos manter a calma diante de situações inesperadas que surgem no nosso dia a dia? Certamente a forma pela qual nós enfrentamos os problemas da vida é o que nos diferencia no mundo. Todos nós temos problemas, todos nós sofremos, passamos por dificuldades e estamos sujeitos a adversidades. No meio dessa pandemia, todos nós aqui perdemos alguém querido, perdemos algum parente, perdemos algum amigo, alguém do nosso relacionamento. Tudo isso gerou dor, gerou sofrimento, mas a grande diferença está justamente em sofrer com Deus e sofrer sem Deus. Quem sofre com Deus tem paz em meio ao sofrimento. Quem sofre com Deus tem paz e esperança em meio à dor. A presença de Deus no nosso coração faz toda a diferença na hora da dor.
Jesus não nos prometeu que nós não teríamos problemas, que nós não teríamos dificuldades, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, que Ele estaria junto a nós, que Ele seria o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na hora da aflição. Não somos capazes de enfrentar os problemas por nós mesmos. Por maior que seja a nossa capacidade, a nossa suficiência, a nossa capacidade sempre virá do alto, sempre virá de Deus, sempre virá deste Deus que está lá no alto, mas também que está ao nosso lado, que está junto a nós em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Carlos Queiroz afirma que a ansiedade está mais condicionada à nossa reação ao problema do que ao problema em si. A ansiedade está mais relacionada à nossa reação ao problema do que ao problema propriamente dito. Portanto, quanto maior for a nossa confiança em Deus, diz ele, e quanto mais simples e humanas forem as expectativas de uma pessoa, maiores as chances de livrar-se da ansiedade. Um sinônimo de ansiedade é preocupação. E a palavra preocupação, ela pode ser muito bem entendida como uma pré-ocupação. É você se ocupar previamente, é você se ocupar antes do tempo necessário. Certo autor escreveu um verso bem interessante, onde ele diz que toda a água do mundo, embora tentasse, jamais afundaria um navio, a menos que nele entrasse. Eu vou repetir: toda a água do mundo, embora muito tentasse, jamais afundaria um navio, a menos que nele entrasse. Todas as dificuldades do mundo podem fazer você se desgastar, mas não lhe causarão dano algum se você não as deixar entrar. Autor anônimo. Todas as situações, todas as dificuldades do mundo podem fazer você se desgastar, mas não lhe causarão dano algum se você não as deixar entrar no seu coração. Então, voltando aqui a essa verdade que a ansiedade tem muito mais a ver com a nossa reação do que com o problema propriamente dito. A ansiedade, meus amados, é um dos maiores problemas da sociedade moderna. Não está totalmente relacionada a temperamento. Existem pessoas extremamente agitadas e ansiosas, existem pessoas que demonstram ser muito introvertidas, calminhas, mas são um poço de ansiedade. A ansiedade pode nos consumir. O verso 27, volte comigo ao texto de Mateus 6, verso 27, Jesus vai dizer: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado era uma medida antiga que media aproximadamente 45 centímetros. Jesus está perguntando aqui: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 45 centímetros ao curso da sua vida? A ansiedade não acrescenta nada, ela apenas tira a nossa paz, tira o nosso sono, tira a nossa tranquilidade, tira a nossa felicidade, ela nos consome por dentro e por fora. Grande parte das doenças que atingem a nossa sociedade são essas doenças são de caráter emocional, são psicossomáticas. Por outro lado, Carlos Queiroz vai nos dizer ainda que boa parte da ansiedade que atinge as pessoas está ligada ao dinheiro. Ele diz que a riqueza gera uma ansiedade sem controle pela acumulação de bens.
ela gera um apetite pela aquisição de bens, e depois que a pessoa tem os seus bens, ela se torna ansiosa, preocupada com a possibilidade de perder os bens que adquiriu. A ansiedade é fruto da insegurança e instabilidade das riquezas. Jesus contou uma parábola conhecida como parábola do semeador, e ele disse que uma parte da semente caiu entre os espinhos. Uma parte da semente caiu entre os espinhos. Jesus disse que esses espinhos são as preocupações da vida e o engano das riquezas. Os espinhos que sufocam a semente da palavra de Deus, os espinhos que sufocam a semente do Evangelho no nosso coração, que sufocam aquilo que Deus está tentando nos dizer, são as preocupações da vida e o engano das riquezas. A ansiedade, ela normalmente vem pela crença mitológica de que o dinheiro pode gerar segurança, quando na verdade as pessoas que mais têm dinheiro mais inseguras estão, mais receosas estão de perderem todo o seu dinheiro. Quem tem uma identidade igual a de Jesus não vive ansioso. Se nós somos discípulos de Jesus e queremos nos tornar parecidos com Jesus, precisamos nos lembrar que quem tem uma identidade igual a de Jesus não vive ansioso. Warren Wiersbe diz que ele cita uma pesquisa num dos seus livros, em que essa pesquisa foi feita sobre ansiedade e mostrou que apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos de preocupação. 92% são imaginários. Tem noção? 8% são motivos legítimos, 92% motivos imaginários, que nunca aconteceram ou que envolvem questões fora do controle das pessoas. E isso precisa nos trazer a lembrança que o nosso adversário é mentiroso, ele é o pai da mentira e deseja corromper a nossa mente com dúvidas e com sementes da mentira. Satanás continua a nos abordar da mesma forma como abordou Eva lá no jardim. É assim que Deus disse? Será que foi isso mesmo que Deus disse? Ele sempre procurará lançar dúvida a respeito da palavra de Deus e também a respeito das consequências em desobedecermos a palavra de Deus. Não é bem assim que vai acontecer. Deus disse que você vai morrer se comer desse fruto. Não, isso não vai acontecer. Não é bem assim. Sempre que cremos em uma mentira, damos lugar ao nosso adversário em nossa mente. Fique apenas com os problemas que existem de fato. Não coloque chifre em cabeça de cavalo, não crie problema onde não existe. Procure viver com os problemas com que você tem e também não aumente os problemas que você tem. E veja alguns conselhos que Jesus nos dá para vencer a ansiedade. Para vencer a ansiedade, precisamos rever as nossas prioridades e valores. Vá comigo ao verso 25. Mateus 6, verso 25, Jesus vai dizer: não se preocupem com a sua vida. Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Jesus termina esse verso fazendo essa pergunta crucial: não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas.
Se queremos vencer a ansiedade, nós precisamos colocar os nossos valores nos seus devidos lugares. A vida vale mais do que o alimento, o corpo vale mais do que as roupas. Precisamos discernir aquilo que de fato importa para Deus, aquilo que realmente é importante para a nossa vida. Se não soubermos discernir aquilo que é mais importante da vida, certamente correremos o risco de chegar ao final da vida e olharmos para trás com a sensação de que desperdiçamos o nosso tempo e a nossa vida com coisas que não tinham necessidade. E como é triste a gente ter aquela sensação de perda de tempo. Tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos. Como é triste isso. Lembro-me que alguns anos atrás, passei um sábado inteiro formatando o meu computador. No dia anterior, quase perdi tudo aquilo que eu tinha. Quase 6, 8 meses de trabalho se perderam. Graças a Deus, com a ajuda de um irmão, consegui recuperar e passei o sábado inteiro formatando o computador, recuperando o arquivo e tal. Quando chegou na segunda-feira, o computador deu o mesmo problema. Eu liguei para a fábrica e eles disseram: o senhor vai ter que trocar o seu dispositivo de armazenamento, o seu HD. Eu falei: você quer dizer então que o sábado inteiro eu joguei fora? Eu fiquei de manhã até a noite trabalhando nesse computador. Você quer dizer que eu joguei aquele dia inteiro fora? Eu sinto muito, Senhor. Sinto muito. Como é difícil a gente ter noção de que um tempo da nossa vida foi desperdiçado. A vida é mais importante do que qualquer coisa. O nosso tempo é mais importante do que qualquer coisa. Alguém já disse que o mais importante na vida é saber o que é mais importante. E se nós não soubermos o valor da vida, se nós não valorizarmos aquilo que é importante para Deus, certamente vamos desperdiçar a vida, vamos desperdiçar o tempo. Jesus disse a Marta: Marta, nem todas as coisas são necessárias, nem todas as coisas são importantes, Marta. Quantas vezes nos apegamos a tantas coisas e nos tornamos ansiosos com isso, com aquilo, porque valorizamos aquilo que para Deus não é necessário. A preocupação é o uso ineficaz do tempo. Você precisa definir prioridades. O prognóstico bíblico da preocupação é a mente dividida. É errado tentar lidar com os assuntos de hoje enquanto nos concentramos nos problemas de amanhã. Precisamos de toda a nossa concentração e energia para resolver os problemas que estão diante de nós hoje, disse David Jeremias. A nossa ansiedade é banida quando aprendemos a viver um dia de cada vez. Quem vive ansioso perde a chance de viver intensamente bem cada momento de cada vez. Mas para vencermos a ansiedade, precisamos também relembrar a verdade de que nós somos importantes para Deus. Vá comigo ao verso 26. Observem as aves do céu. Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Observem as aves do céu. Eu creio que nós precisávamos fazer um exercício de observação das aves do céu. Espero em breve podermos retomar as atividades em Capungópolis. E quando você for a Capungópolis novamente, o acampamento da nossa igreja, observe as aves do céu.
Observe os passarinhos, que não semeiam, nem colhem, mas Deus lhes dá o seu alimento. Deus supre as suas necessidades. Observe as aves do céu, é uma ordem de Jesus. Precisamos olhar para os lírios do campo, precisamos olhar para as aves do céu. Deus provê tudo para as aves do céu e para os lírios do campo. Será que não proverá para nós também, seres humanos, coroa da sua criação? David Jeremias diz ainda que a preocupação é ilógica, é fora da lógica. Deus dá muito mais valor a mim e a você do que aos lírios. Se Ele se importa com cada pétala, com cada flor que brota e murcha a cada estação, imagine então o quanto se importa comigo e com você. Quanto se entristece também com as coisas que nos causam ansiedade. Ele tomou a resposta a essa pergunta e a expôs na cruz há 2000 anos. Ele jamais sofreria nem morreria pelos filhos se tivesse intenção de os negligenciar. É por isso que a preocupação é fora da lógica. Olhar e aprender com a simplicidade da natureza é o que nós precisamos fazer. Jesus mesmo assumiu um modelo ensinado aos discípulos. Foi um rei diferente dos demais, não teve como referencial os monarcas ou tiranos do seu tempo. Muito pelo contrário, por opção nasceu em Belém, Efrata, nasceu numa família extremamente pobre, foi morador da desprezível comunidade de Nazaré. Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de lá? Fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, montado num jegue. Identificou-se com o povo pobre, optou pela cruz como um jeito de glorificar o seu Pai. Quem reconhece o valor de simplesmente ser diante de Deus e confia incondicionalmente neste Deus maravilhoso, certamente terá melhores condições de vencer a ansiedade, de não andar ansioso por qualquer razão que seja. Quanto maior for a confiança que depositamos nesse Deus maravilhoso, tanto menos vulneráveis seremos à ansiedade em nossa vida. Portanto, não se esqueça que se Deus valoriza os lírios do campo, as aves do céu, quanto mais você, aquela pessoa por quem o seu filho morreu numa cruz, para perdoar os seus pecados, para transformar a sua vida, para fazer uma grande obra na sua vida. Portanto, em nome de Jesus, olhe para as aves do céu, olhe para os lírios do campo, mas olhe também para o seu Deus que ama você e que diz lá no fundo do seu coração: você é importante para mim. Você importa para mim. Importou tanto que eu mandei o meu filho para morrer no seu lugar naquela cruz e levar sobre si os seus pecados. Você importa para mim. Você é importante para Deus, muito mais do que as aves, muito mais do que os lírios, muito mais do que qualquer outra coisa. Você importa para Deus. E com esta verdade absoluta no seu coração, eu tenho certeza que você terá melhores condições de vencer as preocupações da vida. Mas eu gostaria de encorajar você não apenas a renovar esse sentimento no seu coração de que você é importante para Deus, mas gostaria de encorajar você a confiar nesse Deus. No capítulo 6, Mateus 6, verso 32, Jesus vai dizer: os gentios, sim, os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas.
Você tem dúvidas de que Deus conhece as suas necessidades? Por isso ele se dirigiu aos discípulos no verso 30, referindo-se a eles como homens de pouca fé. Em Mateus capítulo 28, os discípulos estão num outro momento de turbulência, num outro momento de adversidade. Jesus lhes pergunta: por que temeis, homens de pouca fé? E aqui no verso 34 ele vai nos dizer: não vos inquieteis. Quando vejo essa expressão de Jesus, essa ordem de Jesus, não vos inquieteis, eu me lembro do Salmo 46, que nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Precisamos colocar a nossa confiança no nosso Deus, porque é essa confiança que nos dará forças para vencer a ansiedade. Você está preocupado com o seu futuro? Jesus nos diz no verso 34, você pode voltar comigo, Mateus 6, verso 34, Jesus vai dizer: portanto, não se preocupem com o seu futuro, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia os seus próprios problemas, basta a cada dia o seu mal. Em outras palavras, quando o futuro chegar, Deus estará lá. Deus estará lá. Ele é Deus da eternidade. Ele é Deus da eternidade, Ele está fora do tempo. Para Ele não existe contagem cronológica de tempo. Ele está conosco em todas as situações, em todas as ocasiões. Portanto, quando o futuro chegar, Ele estará lá. Confie no Senhor. E com esta fé no Senhor, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque aquilo que importa para Deus em primeiro lugar. Deixe Deus ter a primazia na sua vida. Coloque Jesus no centro da sua vida e, portanto, lance toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade sobre Ele. Coloque a sua fé em Jesus, este Cristo que tem poder para levar sobre si todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações. Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo: confie, dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. A partir do verso 6 até o verso 7, Filipenses 4, versos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração é apresentada aqui como uma solução para a ansiedade. Quando oramos, temos a oportunidade de derramar o nosso coração diante de Deus, de lançar sobre Ele as nossas preocupações. Quando oramos, abrimos o nosso coração para Deus e temos a oportunidade de receber a sua paz, que excede todo o entendimento, que vai além de toda a compreensão humana. A ansiedade pode surgir como resultado de um afastamento de Deus. Em vez de reconhecer a sua soberania, carregamos sozinhos os fardos da vida e supomos ter poder para solucionar os problemas sem ajuda da parte do Senhor. Quando o ser humano se afasta de Deus e faz de si mesmo o seu Deus, é inevitável que fique ansioso. Não é então de surpreender que numa época de crescente afastamento de Deus, as pessoas estejam cada vez mais ansiosas, angustiadas, sufocadas. Quando nos aproximamos de Deus, temos melhores condições de enfrentar os problemas da vida. Quando confiamos em Deus, encontramos paz, alívio, segurança em meio às tribulações da vida.
Portanto, confie no Senhor. Confie nesse Deus que supre as necessidades dos pássaros, dos lírios. Confie nele. E pela fé nele, coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Coloque o reino dele em primeiro lugar na sua vida. E creia que todas as demais coisas serão acrescentadas. Gosto de uma canção que diz que Jesus não morreu na cruz e ressuscitou para ser o segundo. Ele morreu para ser o primeiro. E Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele precisa ter a primazia. Ele precisa ter a prioridade maior. E Ele só terá se nós confiarmos nele, se nós depositarmos totalmente a nossa fé nele. Ele promete que se fizermos assim, se nós colocarmos o reino dele em primeiro lugar, todas as coisas, não apenas algumas, todas as coisas serão acrescentadas. Ninguém pode acrescentar um côvado à sua estatura, nem aumentar anos à sua vida. A ansiedade, ao invés de estender a nossa vida, ela pode encurtá-la. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Prestem atenção apenas ao que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei como está o seu coração, só gostaria de lembrar a você que a ansiedade não resolve. O que resolve é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O que resolve é confiar em Jesus, esse Cristo que ama você, este Cristo que valoriza você, este Cristo que está junto a você para lhe ajudar a enfrentar todos os problemas da vida.